Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vaz Concurso, o canal que veio trazer valor para a sua aprovação. E se esse vídeo fizer sentido, se todo esse conteúdo que nós estamos trazendo de forma gratuita para você fizer sentido, trazer valor, deixe sua curtida, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Hoje nós vamos falar de uma lei extremamente importante para o seu concurso e que a Banca Vunesp gosta de cobrar, e principalmente alguns temas dentro desta lei especificamente nós vamos dar mais ênfase para você. Quando eu falar enfatizar, é porque tem grande probabilidade de cair na prova. Então vamos direto para a aula sem enrolação, mas antes disso eu já vou te fazer um convite e te dar um presente. Entra aqui no nosso link, é só clicar que você vai ser direcionado lá para os nossos materiais lá no WhatsApp, um grupo do WhatsApp com materiais 100% gratuitos, simulados, apostilas, vídeos sobre o TAF. Nossa missão é seguir você, ajudar você a passar na teoria e também na parte prática, que é você realizar o TAF, o teste de aptidão física. Então vamos lá. Esta lei, o artigo 1º fala que dispõe sobre a proteção integral à criança e o adolescente. Por que integral? Concorda comigo que a criança e o adolescente é um agente vulnerável na sociedade? Porque ele ainda não está com as suas cognições totalmente formadas, seu pensamento totalmente formado. Então, por isso, o ECA vem proteger esses indivíduos, ok? Artigo 2º, considera-se criança, anota isso que vai cair. Vou colocar aqui para vocês um mapa mental para ficar mais claro, mas a Vunesp gosta bastante de cobrar. Considera-se criança para os efeitos desta lei do ECA a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então você vai ver um menino de 18 anos de idade e vai falar, esse cara é adulto. Não, pro ECA ele é adolescente. Então adolescente de 12 anos completo até 18 é adolescente. Você pode lembrar do primo aí seu que tem 12 anos e de outro que tem 18, aí você vai lembrar, porra, esse cara é adolescente. Lembra lá do nome dele para você conseguir guardar. E também nós temos aí a questão da criança. A criança é de 12 até 12 anos de idade incompleto, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos grifar aqui, ó, crianças para o efeito dessa lei, pessoas de 12 anos de idade incompletos. 12 anos de idade incompleto. Por que eu fico repetindo? Porque ele vai colocar 12 anos completos, você vai estar cansado, vai colocar errado. Então, é 12 anos incompletos. Guarda, anota. Adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em leis, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, ok? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condição de liberdade e dignidade. Então, isso quer dizer que a criança e o adolescente, ele deve ter um acompanhamento, ou seja, o governo, o Estado, ele deve proporcionar esse adolescente sob uma forma inquestionável, ou seja, ele deve colocar isso como algo principal para atender o desenvolvimento físico. Então esse jovem, ele precisa estar num projeto social, num esporte. Para quê? Para ele se livrar da criminalidade, ser um cidadão de bem, se transformar em um homem, de uma mulher de valor. Mental, então ele deve ter acompanhamento psicológico, moral, ou seja, a integridade pessoal dele, a autonomia dele deve ser preservada, espiritual e social. Quarto, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer e à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade, à convivência familiar comunitária. Então aqui, perceba que o ECA, ele traz que é responsabilidade de todas as pessoas zelar pela segurança, pela saúde, pela alimentação dessas crianças. Então se a prova vir e falar assim, é apenas dever do Estado cuidar da criança e do adolescente? Não. Por quê? Como essas crianças são mais vulneráveis, esses adolescentes, a sociedade ela deve se unir para proteger essas crianças. Concorda comigo que às vezes, por exemplo, uma criança vai ser agredida ali, ela não vai conseguir se defender. Então você, como cidadão, deve cuidar dessa criança. Às vezes chamar o conselho tutelar, enfim, encaminhar ela ali para algum órgão para ajudar ela. Então perceba que aqui é uma integração para cuidar da criança e do adolescente. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. Então, qual que é a prioridade que esse adolescente e essa criança vai ter? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Então, a criança chegou no hospital precisando de uma ajuda, algo extremo, tá quase morrendo, ela vai ter primazia, ou seja, ela vai passar na frente dos demais, porque existe aqui o ECA respaldando e protegendo essa criança. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevâncias públicas. Aqui eu tenho um exemplo para dar para vocês, que é o caso quando, por exemplo, uma criança ela está sofrendo ameaças, ela está sofrendo abuso. A vara da Infanto e Juventude é uma vara que o processo ele vai ter maior agilidade. Por quê? Temos que atender essas crianças com maior agilidade. O processo ele não pode demorar para que não atrapalhe aquele direito daquela criança ou aquela proteção. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais e públicas. Então aqui, a criança ela precisa, às vezes ela precisa de um auxílio, ela tem que ter preferência para pegar esse auxílio. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Isso a gente vê acontecendo porque existem diversas ONGs, diversos projetos que ajudam essas crianças, seja com esporte, com lazer, com cultura, com alimentação. Então, ocorre esse investimento por parte do governo, seja o governo de X ou Y. Lembrando que aqui na prova a gente não quer saber se o partido político ou se está certo ou está errado. A gente só quer que você acerte e resolva as questões, ok? Então, nós vamos aqui até o artigo 6º e depois a gente vai vir com outro bloco, continuando o que o edital pede sobre o ECA. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punidos na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão, olha só, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então aqui é de extrema importância que você entenda que o direito aqui, essa lei, ela vem para proteger a criança e o adolescente. Então perceba que é uma lei específica, ela vai detalhar para você. Então a criança, ela precisa ser resguardada a sua integridade física, a sua integridade mental. Nossa, mas por que eu vou estudar isso? Às vezes você vai atender, por exemplo, uma ocorrência numa escola, como já ocorreu diversos casos, onde a criança ela está sofrendo, ela está apanhando de professores, por exemplo. Então, a gente precisa ter o conhecimento do ECA para que a criança e o adolescente seja cuidado e resguardado de todas as formas. Então, se você é omisso, olha aqui, ó, da ação ou omissão, você vê uma criança apanhando, sendo agredida por uma professora, por exemplo, você tem que tomar as iniciativas cabíveis, porque você pode ser punido pela sua omissão, ainda mais se você for um agente de segurança pública. Artigo 6º, na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que lhe se dirige, as exigências do bem comum,
os direitos e deveres individuais e coletivo e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Ou seja, como eu já expliquei para vocês, como a lei visualiza a criança como um ser, e até biologicamente, quimicamente falando, essa criança ela está em desenvolvimento. Sendo assim, ela precisa ser cuidada, resguardada e protegida pelos órgãos públicos e pela população, porque é um dever de todos cuidar da criança e do adolescente. A fim de prova, vamos recapitular? Vou dar o exemplo do caso do Ítalo Santos, que vocês já devem ter visto, do Felca. Então, ele como youtuber, o que ele fez? Ele assistiu os vídeos e viu que estava ocorrendo uma adultização, ou seja, uma sexualização daquelas crianças. Ele, de certa forma, seguiu o ECA. Por quê? O ECA, como a gente leu, é um dever de todos cuidar da criança. Então, mesmo ele sendo um youtuber, ele não era da família, não tinha conhecimento nem contato com aquelas vítimas. Ele viu pela internet e realizou uma denúncia. E o Ministério Público aceitou aquilo e falou, olha, vamos investigar. Isso é que os cuidadores dessas crianças estão presos atualmente. Então, a fim de prova, pode ser até um tema de redação, né? A questão da adultização, você pode fazer o uso do ECA. Então, a fim de prova, a gente precisa guardar que crianças, para o efeito dessa lei, é até 12 anos de idade incompleto. Se na prova vem assim, falando, olha, Joãozinho com 12 anos de idade, segundo o ECA, é considerado uma criança, ele coloca lá 12 anos completo. Não, nesse caso essa alternativa está incorreta, porque Joãozinho nesse caso, se ele tem 12 anos completo, ele é considerado um adolescente, ok? Entre 12 e 18 anos de idade, nós temos o adolescente. Então, são essas informações que você precisa ter até o artigo 6º. Lembrando que isso é muito importante para você usar na redação, se vir um tema aí, por exemplo, de adultização, que está tão em alta, tão atual. Então é isso, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Esse vídeo especificamente eu adiantei ele, estou gravando ele por conta da enquete que nós fizemos no nosso canal do WhatsApp e o pessoal quis que nós apresentássemos aqui sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. VASCOncurso rumo à sua aprovação, entregando valor para a sua aprovação.